Em 2024, eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais perguntando para vocês que me seguem aqui no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, enfim, né? Se vocês conheciam algum familiar, algum amigo, enfim, que antes, obviamente, de ter falecido, tinham narrado que viram alguma presença, seja ela qual for, no quarto do hospital onde essas pessoas estavam, ou na casa onde passaram os últimos dias, né, enfim. E muitos de vocês enviaram os relatos para mim. Eu escolhi 3 hoje, sim, tá fazendo aniversário esse pedido que eu fiz para vocês, né, essa publicação, quase 2 anos depois é que eu tô publicando. Sei sim, tenho plena consciência de que tá em atraso, mas a minha rotina, o meu trabalho não permitiu que eu fizesse isso antes. Aliás, tem muito conteúdo em atraso. Em atraso, pelo menos, para mim, para aquilo que eu me prontifiquei a compartilhar com vocês, tá? Então, assim, eu selecionei os melhores, não são os melhores, eu sinceramente meio que selecionei aleatoriamente, tá? Então, hoje, eu vou compartilhar com vocês os relatos das 3 seguidoras, Eliane Romanski. Mais uma vez, bom, se tu tiver me seguindo ainda, né, Eliane, depois de 2 anos, tá aqui mais uma vez o meu agradecimento, pela autorização, inclusive, do teu relato, tá? A Irina, lá do Instagram também, e a Fátima Estevam, que tá sempre presente em tudo que eu crio, ela tá sempre adquirindo produtos e tudo mais, interagindo com as publicações, e ela é lá de Portugal. Gente, então assim, depois que vocês assistirem os relatos delas, ou melhor, ouvirem os relatos delas, eu vou trazer aqui para vocês, então, compartilhar com vocês por que é que essas pessoas viram. Não especificamente as pessoas que são conhecidas dessas seguidoras, mas de forma geral, por que é que as pessoas veem essas presenças antes da morte. Se vocês quiserem acelerar o áudio, o vídeo, fiquem à vontade, tem muita gente que não sabe. No Instagram e no TikTok é só ficar clicando aqui do ladinho da tela que o vídeo vai ser acelerado. Fica com o dedo, pressionando o dedo na tela aqui, que o vídeo acelera. Se tu estiver me assistindo no YouTube, tem uma engrenagem aqui no canto superior direito ou esquerdo, acho que vai ser espelhado para vocês, acho que é aqui, ó. No canto direito de vocês, vai ter uma engrenagem, clica ali, vai ter a opção velocidade, daí tu acelera, tá? Vocês vão perceber que eu acelerei já 2 dos 3 relatos. O terceiro, da Fátima, eu não acelerei porque ela tem o sotaque português, e acelerado ficou um pouquinho difícil de entender, até por questões de algumas gírias, enfim, né, achei melhor desacelerar. Mas se vocês quiserem acelerar no relato dela, fiquem à vontade. Então fiquem aí com o relato das meninas, e daqui a pouquinho a gente volta e eu converso com vocês sobre o porquê destas visões. Ana, eu vou mandar o áudio que é mais fácil de eu te explicar. O meu pai, ele teve diabetes e daí descobriu o câncer depois, né? Teve uma perna amputada, daí ele acabou se entregando, onde o câncer foi muito rápido, foram 4 meses. Só que ao longo desses 4 meses, quando já estava ali, ele descobriu em novembro, quando estava já em março, que ele já estava bem mal, assim, bem debilitado, ele via pessoas dentro de casa, ele estava em casa. E a mãe só levava ele para o hospital, assim, realmente quando ele estava muito mal. E ele dizia assim, quem são essas pessoas? Daí a mãe dizia, mas não tem ninguém aqui. Tudo isso em casa, não estava no hospital não, foi em casa. E no dia da morte dele, do desencarne, ele também via pessoas, mas ele não conseguia dizer quem era. E é onde a gente foi descobrir que ele morreu bem no dia em que completou 30 anos que a mãe dele tinha morrido. Talvez... Oi, Fernanda. Hoje ainda conversei com a minha irmã a respeito, né? Que a minha irmã era bem próxima, assim. A minha irmã que ajudou muito ele preparando ele para o desencarne, né? E a minha irmã disse que ele não estava medicado, ele via vultos em casa. E ele queria saber quem eram aqueles vultos, quem eram, né? Ele não conseguia ver nitidamente quem estava ali. Daí a mãe dizia que não era ninguém, que não tinha ninguém. Mas ele sentia, né? Ele via os vultos. Mas eram vultos. Então ele sabia que tinha alguém ali, mas ele não sabia também quem era, né? Tanto é que ele morreu em casa, né? No dia mesmo que ele morreu, os médicos, a mãe chegou a levar ele no hospital, mas daí ele já estava com falência dos rins. Só que os médicos não falaram pra ela, né? Simplesmente deixaram ele pra casa, porque eu acredito que não tinha mais o que fazer. Só pra dar um conforto de morrer em casa mesmo, junto com a família, né? Porque ele não queria morrer no hospital. Então ele tava sem medicamento nenhum, tipo assim, pra dor, pra nada, porque ele não sentia dor, na verdade, né? E o desencarne dele se deu na sala, assim. Tanto é que depois os bombeiros levaram, mas daí aquela coisa, né? O coração foi batendo, diminuindo a frequência dos batimentos até chegar no hospital. Já chegou no hospital em óbito daí. Mas ele via vultos dentro de casa e não sabia me dizer o que era. Ele só queria saber quem eram as pessoas.
Oi, Fernanda, boa tarde. Então, minha avó, isso foi em 2003. Nunca tinha ficado doente, já era idosa, tinha uns 80 anos. E aí ela teve uma hemorragia digestiva, foi para pronto-socorro, foi para UTI. Isso foi numa sexta. E ela ficou bem, quando foi no domingo de manhã eu fui vê-la. E aí ela me falou, falei, vó, tudo bem, tá melhor, dormiu bem? Ela falou assim, eu não consegui dormir de nada, porque ficou um entra e sai aqui. Eu falei, mas por quê? Voltei assim mesmo. Ela falou, não, não. Quem veio me ver foi o seu avô e o Pércio. O Pércio era o meu tio, que já tinha morrido. Eu falei, eles vieram te ver, vó? Ela falou assim, e o pai dela também, que já tinha morrido também. Aí ela falou assim, eles vieram me ver, e eu tentava mudar de assunto, ela não parava de falar. Aí ela me falou assim, aí eu peguei e falei, vó, esse cara aqui falando comigo, eu falei, o que eles falaram, vó? Eles falaram que eu ia sofrer, que eu ia ter uns problemas, ia passar por um período tumultuado, mas que depois ia ficar tudo bem. E eu tentava mudar de assunto e ela voltava pro mesmo assunto. Bom, resultado, isso foi num domingo, durante a semana ela piorou muito e ela morreu na sexta-feira. Isso faz mais de 20 anos, eu nunca me esqueci, porque eu sou médica, eu já passei por muitas situações dessas, das pessoas falarem, fulaninho veio aqui e morrer e tal, mas essa foi a minha avó, e eu lembro que eu saí de lá, e a minha irmã é médica também, eu liguei pra minha irmã, e a minha irmã, eu falei, olha, Thelma, ela tá melhor, mas ela vai morrer. Ela falou, por quê? Daí eu contei, ela falou, meu Deus, ela vai morrer. E não deu nem uma semana, e a gente já morreu. Eu nunca me esqueci dessa história, porque foi muito marcante. E ela falava, e eu tentava mudar de assunto, e ela contava que não, que eles ficaram falando com ela, não paravam de falar, e ficavam o tempo todo, a noite inteira com ela. Olá, Fernanda, boa tarde. Eu acabei de ver agora a mensagem, o pedido, para partilhar situações da vida. Eu posso partilhar uma que eu chamo-me Fátima e eu há alguns anos, talvez há 13 anos, talvez há 13 anos, que eu fui para a Suíça, vim para a Suíça e comecei a trabalhar com pessoas idosas, que eu já trabalhava no meu país de origem, Portugal. E então, ao trabalhar com pessoas idosas, eu calhei em casa de uma família que era muito conhecida na zona onde eu estava a viver. Eu fui tomar conta de um senhor que já tinha muito pouca mobilidade, ou seja, o senhor estava pouco a pouco a perder a mobilidade, a perder o senso das coisas. Ele compreendia-nos, ele percebia-nos, mas pronto, a pouco e pouco o senhor já sabíamos qual ia ser o resultado, mas entretanto ainda estive 2 anos com esse senhor, Há alguns meses em casa, entretanto o senhor foi colocado num lar, onde houve um acordo com a família, com o lar e com a família, em como era acompanhante do senhor já há uns meses, e o senhor confiava muito em mim, eu lia para o senhor, eu cuidava dele, eu fazia os soins, como se diz, as curas, eu dava comida, pronto, estava praticamente o dia inteiro com o senhor. E então, um dia ao deitar, poucas horas antes desse senhor falecer, ele já não estava muito bem, ele já tinha muitas dores, já era horrível ver a situação do senhor, já era horrível mesmo ver as dores que ele tinha. Eu já sofria muito, ou seja, cada dor que ele tinha, que eu via que ele sentia, eu já sentia em mim, já me doía a mim. Um dia, ao deitá-lo, ele tinha o pessoal do lar que vinha deitá-lo e depois eu fazia massagens e tratava dele. E um dia eu estava a tratar dele, a fazer-lhe as massagens, eu metia música, para que ele relaxasse um bocadinho antes de descansar, antes de dormir à noite. E ele olhou para um canto do quarto e eu via os seus olhos como se, de aflição. E ele começou a gritar. O senhor era italiano e ele, pronto, era no cantão italiano, falávamos italiano, eu falo italiano, e o senhor começou a falar italiano, vai via, vai via, vai via, e por dizer que vai embora, vai embora, vai embora, e eu perguntava-lhe, Sérgio, o que se passa? O que é que está a acontecer? Quem é que está ali? E ele, como eu fazia parte da família já, ele tinha-me como filha. E ele dizia-me, Nono Pio, Nono Pio. Eu dizia, o Nono Pio é o avô Pio, que era o meu avô pai dele. E eu dizia, mas o Nuno Pio está ali. E ele dizia, ele continuava a dizer, vai via, não te olho aqui, por dizer, vai-te embora, não te quero aqui. E eu dizia, mas
onde está o Nuno Pio? Ele dizia, está ali, ele não vai embora, eu não quero ir com ele. E depois ele dizia, ele está com a nona, lui é com a nona, ou seja, começou a ver o seu próprio pai com a sua própria mãe. E eu tentei tranquilizá-lo, eu disse, ok, Sérgio, tranquilo, vai passar, e eu notei a aflição da respiração muito forte, e ele não ficou bem. Uma pequena lágrima caiu no cantinho do olho, que eu limpei. Isto que é umas 48 horas antes de ele falecer. Ele a partir dali foi como se tivesse... As forças faltaram. Eu estou a comover-me da situação porque eu adorava este senhor. E peço desculpa. E eu, quando isso aconteceu, eu acreditei cada vez mais que os nossos entes queridos, no momento de nós partirmos, estão presentes. Eu acredito muito nisso, muito. E passei a acreditar ainda mais. E pronto, foi uma situação que eu passei e que eu quis partilhar com a Fernanda. Vá lá, um grande beijinho. Então vamos lá, vocês ouviram aí o relato das minhas 3 seguidoras. Mais uma vez, muito obrigada a vocês, gurias, se é que vocês estão assistindo esse vídeo aqui também, né, para poder ouvir o agradecimento. Então vamos lá, qual foi a minha intenção na época em perguntar se vocês conheciam alguém que teve essa experiência? Era para mostrar para vocês a multidimensionalidade da mente. Bom, vamos por partes, tá? Eu anotei aqui pelo menos 4 situações que são as mais importantes, não anulando as outras de maneira alguma, mas essas aqui são as mais recorrentes entre as pessoas que estão para desencarnar, do porquê é que elas veem. Tem uma aqui que sequer consegue, mas vamos por partes, tá? Em primeiro lugar, pessoas que têm a mente muito, muito rígidas, mas ainda assim têm uma abertura pequenininha para esses assuntos de espiritualidade, seja através de uma religião que elas acreditam. Por exemplo, elas acreditam em vida após a morte, mas elas são extremamente rígidas no que diz respeito a aceitar ver no leito de morte o pai vindo buscá-las, a mãe, algum parente. Por quê? Porque os mortos não podem voltar à vida. Foram recolhidos e estão aguardando o momento do julgamento, vamos dizer assim, né, no momento da ressurreição. Então é muito mais fácil para essas pessoas, Jesus, aí sim elas aceitam melhor, né, Jesus vir buscá-las. Então, como essas pessoas têm uma mente rígida pra caramba, elas podem ver presenças, às vezes até presenças que não são nem conhecidas, mas parentes elas não veem, por não acreditar que é possível, tá? Pode ser que elas vejam seres envoltos por luz, mas sem uma identidade formada. Não vão ver um homem, não vão ver uma mulher especificamente, não vão ver nem Jesus, vão ver uma luz muito forte antes de fato desencarnarem. Por quê? Porque luz sem uma forma específica, elas aceitam melhor, entendeu? Se aceitam melhor, se abrem um pouco mais para o desencarne. Aceitam melhor o desencarne, entendeu? Então essas pessoas têm uma mente muito rígida, mas ainda assim uma abertura pequena, nem que seja através da religião e da filosofia que elas acreditam. Então elas vão narrar que viram uma luz entrando no quarto, na casa, ou que estava ali próxima delas, enfim, já está, o plano que vocês chamam de espiritual e eu chamo de multidimensional, já está preparando essa consciência para descolar, vamos chamar assim, do corpo físico. É por isso que elas veem. Então, as que vão ver luz não acreditam em algum nível da mente que um parente possa vir buscá-las. Elas nem aceitam, nem aceitariam, diriam que é o diabo ou que é as trevas, seja lá o que for, que está assumindo a forma de um parente. Aí elas vão se negar a sair do corpo, vão atrasar mais esse processo. Aí nós temos o outro caso, que são de mentes não era nem para estar na lista, né, mas é para compartilhar com vocês. Tem pessoas que são
muito mais rígidas do que as primeiras, não têm abertura nenhuma para plano espiritual ou multidimensional nenhum, não acreditam nisso, morreu, acabou, pronto, fim. Mas isso não significa que não havia em torno delas alguma presença tentando se comunicar, tentando se mostrar, porque o que acontece? Eu torno a dizer, não estou tentando convencer ninguém das minhas ideias, só estou compartilhando aquilo que eu acessei através de meditação e desdobramento, das minhas experiências multidimensionais, ok? E que no fundo, se tu for parar para pensar, eu só vou saber se é realmente verdade ou não quando chegar a minha vez, né? Mas como faz tudo muito sentido para mim, até o momento, eu acredito. E eu digo até o momento, porque eu não sei, amanhã ou depois eu posso mudar de opinião, vou ver qual é que é, né? Tô viva, tô aí aberta para aprender coisas novas. E inclusive aprender coisas novas, às vezes, implica em deixar ideias antigas para trás, tá? Então, como essas mentes elas são extremamente fechadas, não acreditam em absolutamente nada de multidimensionalidade, espiritualidade, isso não significa que não tenham, sim, outros espíritos, então, tentando se comunicar com elas, porque o que acontece? Como a mente é extremamente fechada, e eles só acreditam nisso aqui, no que podem sentir, ouvir, ver, né, enfim, só no que é físico, há uma chance gigantesca destas pessoas, ao desencarnarem, ficarem presas no corpo físico, porque são materialistas. Eu já abordei isso com vocês em outros vídeos sobre materialismo, tá? Não é sobre ambição, riqueza, dinheiro, não. É sobre acreditar somente no que é material, no que eu posso ver, ouvir, sentir, né, cheirar, essa coisa toda. Tudo que somente os 5 sentidos físicos trazem para mim. Então essa pessoa tem uma probabilidade gigantesca de ficar presa dentro do corpo físico e inclusive experimentar até o processo de putrefação, tudo. Ele vai experimentar todo o processo de desintegração do corpo físico. E isso para essa mente, para essa consciência vai ser muito doloroso. É um trauma tão grande que pode ser que ela fique, depois que o corpo se deteriorou por inteiro, pode acabar querer continuar perto do corpo. Não é nenhum querer, é um não conseguir sair de perto do corpo, porque só acredita no que é material, fica perto do material, não consegue se distanciar. O que eu estou querendo dizer com isso, sem ter a intenção de assustar, é que essa consciência pode acabar ficando lá no cemitério. Então, vocês vão ver ao longo da vida de vocês, através de redes sociais, enfim, vídeos no YouTube aí, pessoas, médiums, clarividentes que viram almas no cemitério. Estão lá ainda, perto do próprio túmulo. Aí vocês provavelmente, assim como eu, já me perguntei um dia, porra, cara, podendo aproveitar o desencarne lá em Paris, né, ou lá na Grécia, o cara vai ficar no cemitério. Mas é muita falta de criatividade, cara. Eu, quando desencarnar, né, eu vou direto lá para as Maldivas. Que cemitério o quê? Quero distância disso. E a gente acha que a pessoa quer ficar lá. Então, às vezes, não é que ela queira. A mente é tão fechada que ela não consegue sair de lá. Assim como muitos de nós, em algum momento, não conseguiu se desvincular da pobreza para chegar no nível da riqueza. Porque é difícil tu mudar de nível, entende? Tem que mexer numa série de crenças. Bom, vocês acompanham o meu trabalho, já entenderam isso, né? Tem muita gente que não consegue parar de projetar relacionamentos tóxicos, como a gente costuma dizer. Não consegue ser feliz no amor, porque tá ligado a uma crença que só gera sempre o mesmo tipo de relacionamento. A pessoa não sai do loop, não consegue atrair, nem criar, nem acessar um relacionamento incrível, maravilhoso, onde ela é amada e tudo mais. Ela não consegue, por conta das crenças dela. E a crença está na mente. Então não é que a pessoa queira ficar no cemitério porque é um lugar agradável. Não, ela não consegue se desvincular desta crença, ela não consegue mudar de nível, entende? Então pessoas que têm a mente extremamente fechadas e são materialistas correm este risco. Eu torno a dizer, isso não significa que outros espíritos de luz, vamos dizer assim, não tenham tentado acessar o campo dessa pessoa para que fossem vistos, para que ela quisesse e entendesse que existem outras coisas sim além da matéria.
mas não conseguiram ser vistos por conta das crenças que engessaram, como se fosse uma pedra, uma rocha. E a rocha é tão material, tão dura, que a gente não consegue acessar. Mas como diz o ditado, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais cedo ou mais tarde, esses seres de luz vão conseguir acessar essas outras consciências rígidas que estão lá no cemitério, estão lá em volta do corpo ainda. Ou até mesmo presas na casa onde moraram. Isso pode acontecer também, no quarto, ou ficam presas lá no hospital e não conseguem sair. Vocês também vão ver ao longo do tempo relatos de que lá no cemitério, lá no hospital, viram o paciente que desencarnou lá passar pelo corredor. Ele não consegue sair dali, porque ele ainda acha que está doente. Ainda não está entendendo por que as pessoas não enxergam ele, não ouvem ele, porque para ele ainda está vivo, ele ainda tem um corpo, ele ainda se vê habitando um corpo, entende? Então não deveria estar aqui este exemplo, porque a gente está falando de relatos de pessoas que desencarnaram e tiveram essa experiência de ver outros espíritos e presenças, né, antes do desencarne, mas eu tenho que trazer, eu achei prudente, inclusive, trazer essa informação para vocês. Eu acho que é importante ter esse conhecimento no consciente e no subconsciente. Não significa que não tentaram contato, tentaram, só não foram vistos. São os véus da mente, né, que não deixaram essa consciência rígida ver. Outro motivo pelos quais essas pessoas que estão à beira do desencarne veem seres multidimensionais é porque elas têm muito medo da morte. O meu pai era um cara que tinha muito medo da morte. Nossa Senhora, muito antes dele ficar doente, porque ele faleceu por conta de um câncer nos pulmões, e foi muito rápido, questão de 3 meses ele desencarnou. Enfim, daí a Santa Casa de Porto Alegre achou melhor que ele ficasse em casa, talvez porque tenha visto todos os exames e, olha, não tem o que fazer aqui. Ele vai só ocupar mais um leito aqui no hospital. Vai pra casa, vai curtir a tua família. Na verdade, ele nem soube, nós não falamos pra ele que ele estava com câncer. A família achou melhor não falar, justamente porque ele tinha esse medo de morrer também, né? Enfim, meu pai tinha muito, muito medo ao longo da vida dele, sempre falava que morria de medo de morrer. 3 dias antes do falecimento dele, 3 ou 4 dias antes do falecimento dele, ele comentou com a minha mãe e com os meus irmãos, enfim. Num dia ele falou assim, porque meu pai ele morava sozinho, ele dormia sozinho. Minha mãe e ele estavam separados, tá? De corpos pelo menos, mas ainda moravam na mesma casa, só que cada um tinha o seu quarto. E aí ele comentou com ele, com o pessoal lá, enfim, né, com a mãe, que ele tinha visto um menininho, uma criança, tinha entrado no quarto dele. Ele disse que era um menininho, uma cor de pele assim, meio jambo, meio cuia, tipo indígena, como se fosse um índiozinho, como ele falou na época, né, que tinha o cabelo coquinho, bem como com franjinha, como um indígena mesmo, né, e ele chegou no quarto rindo, brincando e pulou 3 vezes sobre o meu pai. Ele estava deitado na cama, meu pai, né? E aí o menininho brincando, enfim, pulou 3 vezes em cima do meu pai. E depois foi embora. Aí no dia seguinte o pai narrou, o menininho voltou aqui. Ele, não sei exatamente como meu pai falou, mas ele falou que o menininho voltou, entrou no quarto, brincou, estava rindo, enfim, né? E só que desta vez pulou 2 vezes sobre o meu pai. A mente racional não entende, mas o que a gente vê fora são metáforas para o inconsciente entender. Então assim, a mente racional dele não entendeu, provavelmente, né? Mas o inconsciente compreendeu. Contagem regressiva, né? Então 3 vezes no primeiro dia, 2 vezes no segundo, e no terceiro dia ele voltou, brincou, né? Entrou no quarto e pulou uma única vez sobre o meu pai e foi embora. E aí o meu pai faleceu, inclusive num domingo de Grenal. Então é Grêmio e Internacional. Então Grenal é o ápice de quem gosta de futebol, né? Dos 2 grandes rivais jogando juntos, enfim. Então ele faleceu num dia de Grenal, ele era gremista fanático. O fato é que no caso do meu pai, e eu não tô aqui para dizer que é uma regra absoluta, ok? Então eu tenho a mente aberta o suficiente e para admitir humildemente
que cada caso é um caso e eu não posso generalizar. Então, em alguns casos de medo de morrer, crianças aparecem, tá? Pelo menos foi o que foi explicado para mim com relação ao falecimento do meu pai. E que algumas pessoas que têm esse medo absurdo de morrer precisam ver crianças, justamente porque a criança traz essa leveza, traz a brincadeira, traz a alegria, e faz com que a pessoa não tenha medo, a não ser que mesmo assim, ao ver uma criança, a pessoa tenha medo, pode acontecer. Aí, né, mas o que me foi dito é o seguinte, esse plano espiritual, vamos dizer assim, sabe o que fazer para essa consciência aceitar a morte. Ela sabe qual símbolo funciona melhor. Então, assim, se tem um símbolo que acaba colocando mais medo na pessoa, não é usado. Pelo menos não pela multidimensionalidade de luz, pelos níveis superiores, que estão ali para ajudá-la na passagem, tá? Então, não vamos usar nenhum simbolismo que meta medo na pessoa, porque senão é que ela não vai querer sair do corpo mesmo, né? Então, uma criança traz essa suavidade, traz essa alegria mais fácil de ser aceito. Então, no caso do meu pai e de outras pessoas, funciona muito bem. E aí elas conseguem ir de forma leve, como é o simbolismo de uma criança. Principalmente essa que entrou brincando, né? Ela não ficou, sei lá, parada lá na porta encarando o meu pai, aí o que me dá um pouco de medo também, né? Então, sabia o que fazer para levar a alma embora. Tem gente que vê crianças não só pela leveza. Por exemplo, essa criança não era conhecida pelo meu pai. Ele não sabia quem era esse menino. Mas ele sabia dizer que era muito parecido. Olha que interessante, ele era um menininho muito parecido com a Toquinho, que era o apelido de uma das minhas irmãs, que eu já comentei com vocês aqui também, né? Que eu não cheguei a conhecer e que desencarnou em 1975. E o meu pai faleceu justamente no dia do falecimento dela. Os dois desencarnaram no mesmo dia. Então ele disse que não conhecia o menininho, mas ele era muito parecido com a filha dele. Dava os ares, como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul. Enfim. Outras pessoas vão ver crianças conhecidas, pessoas da família, por exemplo, como foi dito para mim, uma mãe que, vamos supor que ela tenha alguns filhos, tá? Ela tem alguns filhos ainda vivos, né? E não queira desencarnar, não queira morrer, não queira sair deste mundo aqui por conta dos filhos que vai deixar. Não pode. Ela não quer. Ela tem filho para criar, ou acha que os filhos precisam dela, ou não vão conseguir se virar sem ela, enfim, né? Aí o que esse mundo espiritual faz? Ela já perdeu um filho ao longo da vida. Quem é que vem, não vou chamar de buscar, até poderia usar esse termo, mas acho que ainda não é o mais adequado, mas quem é que vem ajudar na passagem, tá? Aquele filho que desencarnou. Porque talvez tenha sido uma dor tão grande perder um filho, ao longo da vida foi uma dor, né, que a pessoa ficou remoendo, e a saudade daquele filho perdido, que é justamente ele que aparece, para ajudar a convencer essa mãe a ir embora. Assim dizendo que os outros vão ficar bem, não te preocupa. E a saudade é tão grande daquele filho desencarnado, que de repente aparece na tua frente, que de repente tu decide ir com ele. É uma das formas de convencer um pai ou uma mãe que perdeu um bebê, uma criança, um filho, enfim, né, de ir embora e deixar os outros filhos, e deixar para trás essa resistência de ficar aqui, porque acha que os outros não vão ficar bem sem os pais. Vão ficar sim. E eu tô aqui para te provar, né? Tem outras coisas além que tu precisa conhecer, fica tranquila, vem comigo. E aí, por conta desse amor gigantesco que tem por esse filho desencarnado, acaba indo com ele. E às vezes é criança, né? Principalmente crianças. Ajuda muito a convencer essa alma a finalmente ir embora. Outra coisa que vai acontecer muito com essas pessoas que vocês conhecem, ou que nós conhecemos também, né? Ou até mesmo com a gente. Com a gente, vai chegar a nossa hora um dia, né? Outra coisa que vai ajudar muito a convencer a nossa mente, ou a mente dessas pessoas, a finalmente desencarnar e ir embora, né? É aparecer para nós alguém que a gente amou
muito, muito. E eu não tô falando somente no sentido romântico da coisa. Eu tô falando de aparecer um pai, de aparecer a mãe, de aparecer esse filho, de aparecer um avô, que a gente era muito, muito apegado, que a gente amava muito, e aí eles estendem as mãos para nos ajudar na passagem. Então, quando essas pessoas que vocês conhecem e que eu conheci relatam que viram alguém, é porque de fato está chegando a hora. Não há, mas não é uma regra, entendeu? Não há a necessidade destas pessoas que já desencarnaram antes aparecerem para essa pessoa que está ali enferma, enfim, né? Se ela de fato não estiver perto da hora de morrer, a não ser que ela esteja prestes a morrer antes da hora, porque ela mesma está cometendo este, vamos chamar assim, de suicídio inconsciente. Ela está querendo sair daqui. Aí sim, há necessidade destas almas desencarnadas aparecerem, não para ajudá-la a sair do corpo, a desencarnar, a fazer a passagem, mas para dizer, não é a tua hora ainda, o que tu tá fazendo? Por que tu tá fazendo isso contigo? Olha, né, enfim, mostrando para ela que, lembra, não é a tua hora ainda, não foi isso que tu te comprometeu. Aí sim, essas almas mostram o que está ao redor desta pessoa que está prestes a desencarnar, vamos dizer assim. Olha os filhos que tu tá deixando, ao invés de convencer a vir, convence a ficar. Olha os teus filhos que tu tá deixando aí, a tua esposa, o teu marido, os teus pais, olha quanta coisa bacana. Eu lembro muito bem, por exemplo, eu já comentei com vocês naquela incorporação que eu tive, né, que foi passada uma mensagem para minha irmã que desencarnou em novembro de 2024, foi dito assim, o que tu quer aqui, Rose? Aqui não tem churrasco. Ou seja, tentando mostrar para ela que churrasco é uma coisa pequena. Sim, é uma coisa pequena, sei lá, cotidiana, é uma coisa besta, mas que às vezes a gente nem dá valor. E a gente só dá valor quando percebe que está prestes a perder. Porque no outro lado não tem essas coisas. Não que tu não possa criar. Claro que tu pode criar. Tu vai criar o teu mundo particular depois, de acordo com o que foi dito na canalização. Eu sou tudo o que há. Tu pode criar o teu mundo particular lá. Assim como tu cria os teus sonhos. Tudo que tu cria toda noite quando tu dorme é teu, com base no que tu sente, com base nos teus desejos, nas tuas vontades, ou nos teus medos, nos teus traumas. Mas esse mundo aqui, que tu chama de imaginário, é todo teu. Foi tu que criou, do início ao fim da noite, né? Então essa consciência que estava passando a mensagem para minha irmã, estava tentando mostrar para ela que existem motivos para ficar aqui também. Então acredito eu que talvez o desencarne dela tenha sido também uma escolha inconsciente, inclusive. Porque se aquela consciência disse o que tu quer fazer aqui, estava tentando convencê-la a ficar, é porque eu acho que não era assim a hora dela. Mas a partir do momento em que a mente quer, ela quer, fazer o quê? É a tua vontade assim na terra como no céu. Então algumas pessoas veem essas consciências que vão convencê-las a ficar. Mas cada caso é um caso. No caso, por exemplo, daquele conhecido da Fátima que vocês ouviram aí, ele sentiu medo. Ele sentiu muito medo. Porque ele estava vendo, eu achava que eram os avós dele, né? O nono e a nona, mas não, é porque depois eu conversei com a Fátima no WhatsApp e ela explicou que ele considerava a Fátima como uma filha. Então estava explicando para a Fátima que estava vendo o nono e a nona dela, os pais dele. Mas ela não é filha dele, ela era só alguém que cuidava daquele senhor há muito tempo e que ele considerava a Fátima como filha. Então ele estava vendo os pais dele. Só que depois, conversando com a Fátima, ela me explicou que ele tinha ao longo da vida muito, muito medo de ver espíritos. Tu vê só, né, a intenção da multidimensionalidade, da espiritualidade, foi mostrar para aquele homem os pais dele, para tentar ajudá-lo na passagem, mas como ele tinha muito medo de ver espíritos, só piorou, né? Tanto que ele dizia, né, como a Fátima narrou aí para nós, sai daqui, vai embora, né? Poxa, tu tá falando isso pro teu pai e pra tua mãe, é por conta do teu medo, mas eu fiz algumas perguntas para ela ali também, porque um dos motivos também, não só o medo de ver espíritos, pode ter sido o fato de que o convívio com o pai e a mãe não tenha sido muito bacana.
Talvez ele tenha tido pais muito rígidos, muito autoritários, e por isso também é que ele não aceitou bem aquelas duas almas que vieram ali ajudá-lo na passagem. Então juntou medo de ver espíritos com medo dos pais, que aí é projetado na parte infantil dele, né? Eu tenho medo dos meus pais, sempre tive medo porque eles sempre me bateram, eles sempre me xingaram, eu não quero, sai daqui. Tá, Fernanda, mas então por que o plano multidimensional, o plano espiritual, escolheu justamente o pai e a mãe? Por que não escolheu uma outra consciência, um outro espírito que este homem talvez fosse aceitar melhor? Bom, eu não sei o porquê. Eu teria que ter um conhecimento de causa da vida dele e me conectar com ele de uma forma muito mais ampla. E na boa, eu não tô a fim de me conectar com ninguém que desencarnou para fazer uma pergunta dessas. Eu tô acessando o campo de uma pessoa simplesmente para poder trazer um conteúdo para o YouTube, para minhas redes sociais. Não vou. Eu não sei o que eu vou acessar além de uma informação. Eu tô abrindo a minha porta e pedindo para outra pessoa abrir a porta dela. Isso cria um elo. E eu não sei quem ele é. Eu não sei se eu quero só... Porque assim, não é uma via de mão única. É tomar lá da cá. Eu tô acessando ele, mas ele vai me acessar também. E eu não quero problema pra mim, cada um com seus problemas. Entendeu? Ele lá, eu aqui. Entende? Mas pode ser que não houvesse ninguém desencarnado que ele amasse muito. De repente, a esposa ainda estava encarnada. E ela, estando encarnada, não tinha como ajudá-lo. Só se ela tivesse desencarnada e aparecesse para ele, aí sim. Ou algum filho, algum amigo, algum parente que ele se desse super bem enquanto estivesse vivo, né? Ou amasse muito, mas pelo visto não havia ninguém que ele amasse muito que já tinha desencarnado e que pudesse vir buscá-lo, só pai e mãe. Foi o que deu para usar. E mesmo assim, não funcionou muito bem. Agora, essa informação que eu vou trazer para vocês, ela foi passada para mim naquele desdobramento, tem a ver com conteúdo, mas ao mesmo tempo não tem. Porque implica não em a pessoa que está doente ali, enfim, à beira da morte, ela não vai compartilhar com vocês isso, porque é uma informação pós-morte, é depois que ela desencarnar. Muitos de vocês, muitos de nós, só para vocês terem uma ideia, de acordo com o que foi dito para mim, nós encarnados, depois que o nosso parente, o nosso amigo, enfim, desencarnou, nós é que desdobrados recebemos eles no outro plano. Fernanda, como assim? Vamos supor que tua mãe, teu pai, teu amigo aí, enfim, desencarnou. Já desencarnou, não compartilhou nenhuma informação aí contigo, tá? Não deu tempo, ou não viu nada, ou sei lá o que, tá? Ou não quis compartilhar contigo por algum motivo, enfim. Dependendo da situação, nem viu nada mesmo, criatura. Às vezes até cheio de remédio, ou sei lá o que, depende de como é que foi a morte, né? Ok. Foi a óbito. Chegando lá do outro lado, tu tava ali na beira da cama, ou ali perto dele, chorando, aquela coisa toda, lamentando o luto, e ao mesmo tempo, desdobrado, porque tu é multidimensional, tu tá vivendo em várias realidades ao mesmo tempo, física e extrafísica, tu tava tanto ali, ao lado dele, lamentando a morte, quanto do outro lado, recebendo ele. E o teu parente, teu amigo, teu conhecido, levou um baita de um susto e não conseguiu entender nada. Como assim tu tá tanto ali quanto aqui? E aí então tu disse, assim como tu tá tanto ali quanto aqui, junto comigo. Nós somos multidimensionais. Mas essas pessoas que te viram encarnado e desdobrado, recebendo elas lá do outro lado, para poder ter essa experiência, elas têm que ter desenvolvido e muito a consciência dela aqui no plano físico. Ela tem que ter buscado muito conteúdo de autoconhecimento, de espiritualidade, de multidimensionalidade. Ela tem que ter aberto muito a mente dela para ter tido uma experiência dessas após o desencarne. Então, assim, eu não tô querendo dizer que, nossa, só pessoas super privilegiadas têm essa experiência. Não, não é sobre privilégio. Não é sobre tu ser, como muitos canais aí dizem, o escolhido. Não, ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é igual. Se essa pessoa conhecida tua
teve essa experiência de te ver ao lado dela ali, ao lado do corpo dela que tá desencarnado, tu tá lá, tá chorando, tá lamentando, vivo, né? E ao mesmo tempo desdobrado, recebendo ela lá do outro lado, é porque somente e exclusivamente ela desenvolveu a própria multidimensionalidade. Desenvolveu não é no sentido de fazer exercícios, não é no sentido de ter praticado alguma religião, alguma filosofia, não. É pelo simples fato de ter pesquisado, ter se aberto para essas ideias, ter acreditado em multidimensionalidade. É nisso, é isso. Ela tem a mente aberta, por isso pôde ter essa experiência. E ter te visto tanto lá do lado do corpo dela, quanto do outro lado, quando ela atravessou o corpo físico, foi muito reconfortante para ela e expandiu ainda mais a consciência dela sobre multidimensionalidade. Ficou aqui uma curiosidade, né? Foi uma coisa que quando eu acessei, quando chegou para mim, eu pensei, oh, nossa, deve ser incrível, imagina, que loucura, né? Enfim, outra coisa que vai acontecer é esse teu conhecido, esse teu parente, enfim, narrar que viu sombras, vultos, espíritos, vamos chamar assim, de trevosos, obsessores. Mas aí, para elas enxergarem isso, gente, é porque elas estão quase descolando do corpo físico com uma vibração muito, muito baixa. Pensamentos e sentimentos muitíssimo densos. Ou é uma tristeza muito profunda, uma depressão muito profunda, uma mágoa muito profunda, rancor profundo, tudo muito profundo e denso. Quanto mais denso tu imagine que essa pessoa, que pode ser qualquer um de nós inclusive, é como se fosse uma pedra pesada. Quando a gente põe essa pedra pesada lá numa piscina, que está bem cheia, vai direto para o fundo. Se fosse algo leve, com sentimentos e pensamentos leves e tranquilos, flutuaria, ficaria na superfície da piscina, da água, né, como se fosse um isopor, ou o que quer que seja ali, enfim, uma bexiga, né, um balão, enfim, fica lá em cima no topo, porque é leve. Tudo aquilo que é pesado, puf, desce, vai para a parte mais densa do plano. Então, se essa pessoa só está vendo coisas densas porque ela própria está densa. Então, por ressonância, tu vai para o mundo e cria um mundo e acessa um mundo que está de acordo com a tua consciência. Então, se o teu familiar, o teu parente, enfim, narrou que viu consciências bem pesadas, é porque ela própria, essa pessoa, está muito pesada. Tu pode fazer alguma coisa para ajudar? Pode. Já que ela ainda está viva, né, e por isso que teve a capacidade de narrar essa experiência para ti, tu pode, assim como eu fiz com uma das minhas tias, né, segura a mão, ou de longe, na tua casa, enfim, se conecta a essa pessoa e emana luz. Luz mesmo, luz. Às vezes nem a gente tá tão bem assim, né? Mas a gente pode imaginar uma luz forte, branca ou amarela, rosa, lilás, e imaginar a pessoa lá no hospital onde tá, ou lá no quartinho onde ela tá passando os últimos dias. Imagine esta pessoa envolta de uma luz dourada ou de uma luz amarela, de uma luz branca muito, muito forte. Tu tem que imaginar essa pessoa com o rosto iluminado também. Não é só a luz. Para ter ainda mais realismo a tua visualização, tu tem que ver essa luz iluminando as coisas, entende? Inclusive a pele desta pessoa que tu conhece, desse teu conhecido aí. A luz lilás vai transmutar o sentimento dessa pessoa, mas entenda que tu vai fazer a tua parte, mas essa consciência tem que fazer a parte dela também. Tu pode sim acabar emanando luz, emanando amor, emanando um monte de coisa boa, mas essa pessoa tá tão densa que ela pode sim não querer a tua luz, não querer o teu amor. Ela pode negar. E aí tu não tem o que fazer. Tu tem que aceitar. E não pode obrigar ninguém a nada, entende? Mas se porventura ela aceitar, tu vai elevar a consciência dela, ela consegue desencarnar e habitar, ser recebida por níveis mais sutis de realidade e não vai mais para planos mais densos. Bom, acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Tem muitos motivos pelos quais essas pessoas veem o que veem. É por isso que não dá para engessar, dizer que é isso ou é aquilo, porque a consciência ela é infinita, tem infinitos motivos para ver o que ver, para sentir o que sente.
E obviamente que eu não tenho como acessar todos eles e fazer um vídeo infinito também, né? Não dá. Mas enfim, esses são os principais motivos pelos quais as pessoas têm essas visões. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho e assim que possível eu gravo um novo vídeo para vocês. Um beijo.